A gente tem muito trabalho aí junto, ele não pôde estar aqui, né, mas gostaria de estar aqui dividindo com ele hoje isso, mas infelizmente ele está doentinho, né, mas já melhorando. Quando o Murilo me contatou, né, ele me disse que essa semana vocês estariam discutindo as questões teóricas e as questões metodológicas da história propriamente dita, né? Tentando refletir um pouquinho sobre a teoria da história e a historiografia e também a metodologia, né? E dentro disso eu sei que vocês irão discutir vários temas, né? E várias escolas ou vários movimentos historiográficos. E o Murilo me pediu particularmente, né, para falar de uma questão central, que seria Você quer colocar os análises, aqui, né, um em cima do a outro? conhecida e chamada Escola dos Seus Análises. livros, colocar um em cima Então do eu outro para formar aqui tentei uma... organizar para vocês uma fala em que a gente pudesse levantar algumas questões e fazer uma reflexão em relação a esse tema, que é um tema muito importante, é um tema bastante debatido, mas não necessariamente ele é um tema bem debatido, né? Ele sempre precisa ser aí aprofundado, sempre tem questões para a gente levantar, né? Vocês que estão no curso de História, eu acho que, de uma maneira ou de outra, né, nos vários semestres, vocês sempre voltam, talvez, né, para essa discussão, e às vezes parece um tema já resolvido, mas, na verdade, os análises ainda nos permite muita reflexão, né, muita crítica, muitos debates. Tá? Então eu vou tentar aqui trazer algumas questões que eu acredito serem as questões principais aí para o debate. Em primeiro lugar, né, primeiras considerações. Nessa fala aqui hoje eu não quis ser incoerente com as proposições dos análises, porque na historiografia, de uma maneira geral, tem se procurado apresentar o desenvolvimento ou a trajetória desse movimento, e a gente está começando a fazer uma certa história linear dos análises, né? Alguns artigos, né, que começam a aparecer na internet, e às vezes uma leitura muito en passant, né, muito superficial, começa a apresentar os análises como uma escola dividida em fases, né? Cada fase com um conjunto de características, e isso é um problema, né? E seria, do ponto de vista dos historiadores, principalmente, né, da chamada primeira e segunda geração dos análises, seria um grande problema, né? Porque foi justamente contra, né, uma história linear, progressiva, né, que se preocupa com a trajetória evolutiva, né, que os primeiros combatentes dos análises se rebelaram. Né? Então, eu acho que nós temos que fazer a tentativa de discutir a escola dos análises, tentando fugir dessas incoerências, né? Primeiro, tentando fugir da incoerência de tentar organizar a escola em fases, e fases lineares que se sucedem e que têm características X ou Y, né?
isso seria uma incoerência, né? Seria um certo descaso com a própria proposição teórica dos historiadores, né? Dos teóricos, dos pensadores que vão pensar os análises, né? Então, na verdade, eu evitei, né? Eu quero evitar essa discussão que procura caracterizar fases ou tratar de uma trajetória progressiva das fases, né? E aí vem a questão, né? Então, o que resta fazer, né? Se a gente quer fugir desse tratamento, que possibilidades a gente tem, né? E eu tentei buscar as possibilidades também pensando no movimento dos Annales, pensando na proposição teórica de Bloch, né, de Lucien Febvre e de vários outros, né, problematizadores da história, como é que eles poderiam tentar abordar, né, a sua própria história, né? Então, com certeza, essa história ela não poderia ser uma sucessividade de fases, né? Ela teria que ser um estudo mais detalhado, mais aprofundado da realidade, que não é única, né? Que são realidades que a gente pode estar apreendendo e questões múltiplas que a gente vai estar refletindo. Né, essa abordagem, eu acho que ela implica em duas questões. Primeiro, a gente nunca esquecer o tempo histórico, né? Então nunca esquecer as questões conjunturais que estão relacionadas à história dos Annales, né? Então, que tempo era aquele, que conjuntura e que questões históricas, filosóficas estavam colocadas, né? E também, né, não esquecer dessa tessitura, né, dessa questão do tempo, e não esquecer da multiplicidade, né, de elementos, de questões e de problemas que envolvem esse tempo.